Pegue a palavra de Deus, por favor, e já vá abrindo aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Vamos finalizar hoje a série de mensagens sobre os fins dos tempos, ou fim dos tempos. Mas vamos recapitular um pouquinho desde o começo. Iniciamos com a primeira mensagem, que foi as 70 semanas de Daniel, e as 70 semanas de Daniel é o relógio de Deus para o fim da humanidade. Passaram-se 69 semanas, falta uma semana. Uma semana de quantos anos? 7 anos. Quando vai começar essa semana? Quando o anticristo aparecer sobre a face da terra. Aí o relógio é disparado de novo, para que essa última semana de 7 anos passe, que é o reinado do anticristo aqui na terra. Nesse espaço, vai ter o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, e já na sequência, a grande tribulação, que será de muita aflição para os que ficarem na face da terra. Quando estiver próximo do fim da grande tribulação, e os judeus estiverem para serem destruídos, Jesus volta com uma igreja. Ele volta, derrota o anticristo, o falso profeta, joga no lago de fogo e enxofre, os exércitos que cercaram Jerusalém serão derrotados, e aí Jesus vai implantar o milênio aqui na face da terra. Durante 1000 anos nós vamos reinar com ele, será um reino de paz, próspero e abundante. Antes de terminar, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto novamente, para testar, para provar os filhos dos remanescentes de Israel. Não será a igreja, porque a igreja já foi glorificada, já foi transformada, o mal não pode mais tocar. Mas os filhos, os sobreviventes, dos filhos dos sobreviventes, que crescerão aqui durante o milênio, esses serão testados, a maioria será reprovada, vai juntar um novo exército, vai cercar Jerusalém para tentar tirar o Messias de lá, mas mais uma vez, Jesus vai vencer todos. Amém? Depois disso, vem a última parte, o juízo final. O que é o juízo final? Muitas pessoas acham que o juízo final vai ser o julgamento. As pessoas elas vão ser julgadas e aí vai ver se serão aprovadas ou não, condenadas ou não. Já vou adiantando, esse julgamento ele é simbólico. Ele não altera destinos, nem para os salvos e nem para os não salvos. E esse julgamento não é para os salvos. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Pastor, mas que julgamento é esse? Nós vamos aprender hoje aqui na palavra de Deus. Quem veio aprender, dá um glória aí. Amém? Então, Apocalipse capítulo 20, no verso 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vi um grande trono branco, e um que estava sentado sobre ele, e não havia lugar para outros. E, pastor, o que isso quer dizer? Versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos. Todos, exatamente todas as pessoas que nasceram, que andaram por essa terra, vão estar diante do Senhor. Desde a época passada, desde antes do dilúvio, depois do dilúvio, antes de Jesus, depois de Jesus, todos. Não vai ter um que vai escapar, que não esteja diante do Senhor. Repita comigo, todos. Todos estarão. É por isso que a Bíblia diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, ricos, pobres, pequenos, moreno, branco, preto, seja lá quem for, todos estarão lá. Amém? E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante do trono. São 4 partes aqui nesse versículo que a gente vai estudar. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Amém? Diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, pelas coisas que estavam, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Então todos, repita comigo, todos um dia estará diante do Senhor. Daniel capítulo 12, veja comigo. Eu ia para Apocalipse, mas vamos aqui para Daniel. Daniel capítulo 12, começa a falar um pouquinho sobre isso. Daniel capítulo 12, e eu vou falar rápido, porque são muitos versículos, senão se demora muito. Então vou falando e vou mostrando, e vou falando e vou mostrando, amém? Daniel capítulo 12, verso 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. 2 tipos de pessoas, os salvos e os não salvos. Pastor, e no Novo Testamento está isso também? Vamos lá para João. João capítulo 5, versículo 28, vamos ver se há uma confirmação da parte do Senhor Jesus para com esta palavra. João capítulo 5, versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, quantos? Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quantos grupos são? 2, os salvos e os não salvos. E o texto diz que todos estarão diante do trono. Por que diante do trono de Deus? Por que pegar e ressuscitar um cara que não acreditou em Jesus e colocar ele de frente de Jesus lá na glória? Para quê e por que isso? Porque tudo tem um propósito. Porque tem uma palavra que foi liberada e essa palavra tem que cumprir. Amém? Porque o Senhor disse que nenhuma palavra vai cair por terra. Filipenses capítulo 2, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Vamos ver aqui o motivo. Filipenses capítulo 2, vamos ler o versículo 10. 2:10, diz assim, estão me acompanhando aí? Vamos lá. Para que ao nome de Jesus se dobre, quantos joelhos? Todo joelho, dos que estão aonde? Nos céus, mas aonde? Na terra, e mais aonde? Debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então o Senhor vai colocar todo mundo diante dele. Mas eu não acreditei, eu não acreditava em Jesus. Mas quando vê ele, vai ter que, sem querer, vai ter que dobrar os joelhos para dizer, ele é o Senhor. Por isso que o Senhor vai colocar, e não só isso, tem outro propósito, mas esse é um dos propósitos. Todos estarão diante do Senhor. E todos vão ter que se ajoelhar perante o Rei dos Reis, perante o Senhor dos Senhores. Quando isso acontecer, uma outra coisa também vai começar a acontecer. Mateus capítulo 25, Jesus vai separar 2 grupos. Quantos grupos? 2. Jesus ele vai começar a separar. Mateus capítulo 25, vamos ler o versículo, a partir do versículo 31. Mateus 25, 31. Olha o que o Senhor Jesus diz através da sua palavra. E quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagine aqui, Jesus é o trono da glória, a multidão, mas todo mundo vai estar aqui, assim, aquela multidão. Aí Jesus vai dizer assim: turma, vem para a direita. Então olha para alguém e vai assim: é bom ficar na direita, irmão. Vem para a direita. Aí os salvos vão vir para a direita e ele vai dizer assim: vocês são benditos do meu Pai. Vocês vão tomar posse da herança, que já está preparada para vocês, ó, há tanto tempo. Olha para alguém e vai dizer assim, ó: tem uma herança preparada para mim, para você. Tem uma herança, irmão. Aí, os que estão na direita vão ficar felizes, vão ou não vão? Vão para o lugar que Jesus disse, vão receber a herança, vão estar na bênção. Então, os da direita vão estar alegres. Mas e os da esquerda? O pessoal da esquerda vai ficar, eu creio, essa é na minha visão, eu creio que muitos da esquerda vão dizer assim: o Senhor, e eu? E eu, Senhor? Eu ia lá na igreja, hein? Ô Senhor, eu era pastor. Porque, ó, irmão, vai ter pastor que vai ficar na esquerda. Vai ter levita que vai ficar na esquerda. Vai ter obreiro que vai ficar na esquerda. E a maioria do povo da igreja também vai ficar na esquerda. Achando que é uma coisa e vai ser outra. Então, já aviso o irmão assim, ó: vigia, vaso, para tu não ficar na esquerda. Aí aqueles que estão na esquerda, aquelas pessoas boas, aquelas generosas, que vinham para o culto, que tomavam a Santa Ceia, que estavam aqui sempre, e vão dizer: ô Senhor, mas eu pregava, eu louvava, eu fazia a obra, eu orava pelas pessoas, eu evangelizava, eu ganhava almas para o Senhor, e eu orava e as pessoas eram curadas, eram libertas. Por que eu estou aqui, Senhor? Vamos ver o povo reclamando, o povo que está na direita, na esquerda reclamando. Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Vamos ver aqui? Irmão, naquele dia vai ter um monte de surpresa. E eu quero ficar firme porque eu não quero ser surpreendido não, hein? Eu não quero, irmão. Mateus capítulo 7, versículo 22, diz assim, ó, para aqueles que vão dizer: mas Senhor, eu era uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti, eu nunca enganei as pessoas, eu fazia a obra, a boa obra, eu fazia tudo isso, Senhor. Vão questionar o Senhor. Vamos ver o que o Senhor, aqui ó, a questão aqui, ó. Versículo 22 do capítulo 7 de Mateus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem são esses que estão falando? Os conhecedores da palavra, irmão. Os que se diziam servo do Senhor, é os que estavam na igreja. Que vão, no dia vai ter uma surpresa, no dia acha que vai para a direita e vai para a esquerda. Muitos que estão na igreja, sabe o que o Senhor vai dizer? Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Qual é o segredo
para ficar na direita, na bênção? Fazer a vontade de Deus. Porque não adianta a gente estar aqui na igreja, a pessoa está na igreja e não faz a vontade de Deus. Não adianta, irmão. Se eu tenho que estar aqui, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, eu não quero fazer, eu tenho que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E muitos não querem. Muitos não querem deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é carregar a cruz, é sacrifício, é pagar o preço, é abrir mão. Por isso que Jesus diz assim, ó, se a tua mão faz pecar, arranca essa miserável. É melhor tu ir com a mão para o céu do que ir com as duas para o inferno. O Senhor está dizendo assim, ó, esse pecado que está fazendo tu ir para baixo, larga ele, irmão, abre mão dele. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Irmão, aprenda uma coisa. Não é estar na igreja que garante você a sua salvação. Eu tenho falado isso. O que garante não é você estar na igreja. O que garante é você ser a igreja. Eu vou repetir. O que garante a salvação não é você estar na igreja. É você ser a igreja de Cristo aqui na terra. Porque os que vão ficar... Né, e o que é que eles disseram? Em teu nome não expulsava demônio? Não colocava a mão sobre os enfermos? Eu não fazia obra? Essas pessoas estavam aonde? Na igreja. Mas elas estavam na igreja, mas elas não estavam no Senhor. Amém. Olha o versículo 23. Então, Jesus dizendo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É um pecado, mas que pecado? Porque pecar, todo mundo peca, sim ou não? Todos nós continuamos pecando ainda hoje. Mas o problema não é o pecado em si, o problema é o pecado de iniquidade. O que é um pecado de iniquidade? Eu sei que está errado, mas eu vou continuar fazendo. Eu sei que está errado, mas é gostoso, eu vou continuar fazendo. Aí eu estou na igreja, eu continuo fazendo, e continuo fazendo, e continuo fazendo. Eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Com a hora, irmão, Deus vai te dando corda, e quando Ele puxar, vai ser de uma vez por todas. Quando Ele puxar, já era. Então, iniquidade é eu saber que está errado, mas eu não quero mudar, eu quero continuar fazendo. Amém? É o pecado consciente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Ele diz assim, olha, eu não conheço vocês. Porque vocês estavam lá, mas vocês não estavam comigo. E o negócio, irmão, é estar com Ele. Diga, eu tenho que estar com Jesus. É com Jesus, irmão. Por isso que a Bíblia diz, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque tem pessoas na igreja, tem pessoa na igreja que não entrega a vida para Jesus, mas está aqui na igreja. Tem pessoas que não se batizam, mas está aqui na igreja. Tem pessoas que se batizou, mas não toma Santa Ceia, mas não fica firme, não está ali ponta firme, não aguenta o tranco, está por estar. Tem pessoas que só trocou de religião, irmão. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Amém? Aí muitos vão dizer, mas Senhor, aí o Senhor diz assim, espera, eu não conheço vocês. Quem são vocês mesmo? Por que o Senhor não conhece? Porque não nasceram de novo. Porque para que haja salvação na vida da pessoa, tem que nascer de novo. Da onde? Da água e do Espírito. Para que seja conhecido do Senhor. Se a pessoa ela não nasceu de novo, o Senhor não conhece. Amém? E aí, o Senhor vai começar um julgamento que é simbólico, irmãos. Aprenda uma coisa, não vai alterar nada. É só que Ele vai comprovar que os que estão na esquerda vão questionar. E vão continuar questionando. E o Senhor é justo. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Mas vai mudar alguma coisa, pastor? Não vai.
Sabe por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu vou abrir em Hebreus, depois eu vou lá para Ezequiel. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Hebreus capítulo 9, 27. Diz o seguinte aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É igual essa, eu vou reencarnar, irmão, só se tu for reencarnar, sei lá onde. Porque você só está ordenado morrer uma vez. Depois disso você vai esperar o juízo. E vai depender como você vai partir dessa terra. Repita comigo, a minha salvação ou a minha condenação vai depender como eu parto dessa terra. Ou seja, quando eu partir dessa terra, irmão. Depois que eu partir dela, não tem como perder salvação ou ganhar salvação. Não tem como. Eu vou provar isso para vocês. Porque o que importa é como você parte dessa terra. Como você parte dessa terra, já está definido o teu futuro. Hein? Andar de cima ou andar de baixo. Mas deixa eu mostrar aqui em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, achei por favor. É como parte. Ezequiel 18, versículo 24. Deixa eu ler o 23 com vocês. Deus diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, presta atenção, a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, no pecado com que pecou, neles morrerá. O Senhor está dizendo assim, não adianta, quando o que importa é como você parte. Para Deus o que importa não é o começo, é o fim, é como você termina, irmão. Porque às vezes a gente não começa bem, começa mal, mas termina bem. Então, às vezes, é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. E aí o Senhor, a gente leu lá em Apocalipse, que todos vão estar diante do Senhor, diante do trono, e vai se abrir o livro. É o livro ou é os livros das obras? É o livro ou os livros? E aí, tiozinho? E os livros? Então tu tem um monte de livro? Das obras? Não, é seu. Meu. É um livro? É um livro, Jair? Ou 2 livros, ou 3 livros, ou 5 livros, ou 10 livros? É o livro, vai abrir, digamos, eu fiquei, está amarrado, hein? Mas eu fiquei na esquerda. Eu vou dizer, Senhor, mas eu pregava eu pregava lá na Paz de Vida, lá, Senhor. Aí o Senhor vai dizer, tudo bem, vem cá, vaza. Deixa eu pegar aqui os livros da sua vida, que é das suas obras. Então não é o livro das obras, é os livros das obras. E são 6. São quantos? Irmão, então, fique esperto. Olha para alguém assim, fique esperto. São 6 livros. Primeiro livro, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Mas essa palavra é para os que estão da esquerda. Os da direita já estão garantidos, amém? É para os da esquerda que vão questionar, porque que não estão na direita. Romanos. Vamos ver aqui os livros das obras do ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 15.
Romanos capítulo 2, verso 15. Diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. Repita comigo: consciência. E os seus pensamentos, quer os acusando, quer defendendo. Qual é o livro, um dos livros das obras? Consciência. Sua consciência, irmão. É por isso que tem pessoas, por exemplo, um índio que nunca ouviu falar de Jesus, uma pessoa dessa pode ir para o inferno? Assim do nada? Não. Essa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai passar pelo livro da consciência. O Senhor vai examinar ela. Se era uma pessoa boa ou não, através da sua consciência. Só vale isso para quem não conhece a palavra. Pastor, mas e a pessoa que negou Jesus, esse que está desviado, esse que... Aí o Senhor vai começar a mostrar os podres. Imagine um telão, irmão, aí o Senhor começando a mostrar os podres tudinho, para todo mundo ver. Então olha para alguém e diz assim, ó, não fica na esquerda não, porque senão o Senhor vai mostrar os teus podres. E o que passa na consciência, irmão. Porque só Deus conhece o que passa aqui na sua mente, sim ou não? Só Deus conhece o que passa no seu coração. Então, só Deus sabe. Por exemplo, eu posso te enganar e você pode me enganar, mas eu e você, nós podemos enganar Ele? Porque Ele conhece a nossa consciência. Ele sabe dessas coisas. Então, qual é o primeiro livro das obras? Consciência. Segundo livro, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 23. É o livro das atitudes humanas, ou mais conhecido como a natureza humana. São as atitudes geradas pelo corpo. Pelo corpo, pastor? É, irmão. Vamos ver aqui? Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, um dos livros da natureza humana é aquilo que você faz com o seu corpo. Você vai ter que dar conta. Pastor, com o meu corpo... Teve uma entrevista que eu vi uma vez na TV, uma pessoa que vai na igreja, acho que é da Hannah Holden, no centro de São Paulo, ele é homossexual, ele disse assim, não, Deus é espírito. E ele procura adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Ele citou certo, João capítulo 4, 23 e 24. Então, se ele é espírito, Deus não se importa com o meu corpo. Então, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Só que ele se esqueceu de uma coisa, que 1 Coríntios 3, 1 ou 2 Coríntios 3,16, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em nós. E que o Espírito Santo tem zelo de mim e de você. Então, apesar do do teu corpo ser seu, na verdade ele não é seu, ele é de Jesus. Então, olha para alguém e fala assim, ó, cuida bem desse corpo aí, irmão. Cuida bem, porque eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso ser de Jesus e viver com a cara bêbado, fumando, cheio das drogas. Não pode. Tem que resistir. Me tatuando até a bola do olho, tem crente tatuando até a bola do zóio aí, misericórdia. Somos casa, corpo, irmão. O nosso corpo não é mais nosso, é do Senhor. Por isso que ele diz assim, ó, o teu corpo tem que ser um sacrifício vivo. Aquilo que a tua carne quer fazer, eu não vou fazer porque eu quero agradar o Senhor. Eu tenho que cuidar. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqui, se eu pecar fora do corpo, é um pecado sério. Mas se eu pecar com o meu corpo, eu estou extirpando a alma dentro de mim. Então eu vou ter que dar conta.
E ele está falando aqui em uma área bem específica. Vamos ver a área aqui específica? No versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Olha para alguém e diz assim: homem com homem é um erro. Irmã, mulher com mulher é um erro. E vai ter que dar conta. O que você faz com o corpo, vai estar tudo escritozinho lá, viu? Então olha para alguém e vai dizer, ó, vigia. Fique esperto, irmão. Porque não está tudo liberado, não. O Senhor vai cobrar. Amém? Aí vem o terceiro livro, que é esse aqui, abrange mais ainda. Se está ficando estreito, vai estreitar ainda mais. Gálatas capítulo 5. Aí esse aqui, irmão, quando abrir, aí pronto. Aí vai ter neguinho de cabeça baixa. Gálatas capítulo 5. Aleluias. Obrigado, Jesus, por este ensinamento, por esta palavra. Gálatas capítulo 5 é o livro dos pecados gerais. Aí, irmão, complicou. Vamos ver aqui na Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência do quê? Da carne. Paulo está dizendo assim, ó, se você andar no espírito, o teu corpo não vai fazer o que quer. Você vai dominar ele. Porque o corpo, a carne, cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Não é uma guerra? É ou não é? A gente tem essas guerras, irmão. Por isso nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente vencê-las. Aí vamos ver aqui a lista que o Senhor vai dar. Por quê? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha para alguém assim, ó, comer muito também é pecado, viu, vaso? Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram, como já antes vos dissem, os que cometem tais coisas, o que é que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Então, quem vive nessa prática de pecado aqui, sem arrependimento, irmãos, o Senhor vai mostrar, você? Deixa eu abrir aqui teus livros das obras, vou abrir agora o livro das tuas obras da carne. Tu fez isso aqui, né, vaso? Isso aqui também, hein? Aí, meu irmão, ferrou. Já era. Vai fazer o quê? Baixar a cabeça. E não pode fazer nada, porque está lá tudo escrito. Amém? Quarto livro. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Esse aqui vai ter um monte de desculpinha, mas sem chance, irmão, já era. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É o quarto livro das obras do ser humano. Acharam? Versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz o quê? Escolhe. Ele dá a dica, #recebe a dica.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Qual é o quarto livro? O livro das escolhas. Porque no fundo, é você que escolhe, irmão. Tem mulher que vai dizer assim: ô Senhor, eu não vim para a igreja porque meu marido não deixou. Você que escolheu não ter vindo. Se o miserável não quis vir, ele que não venha, você deveria ter vindo. Se ela não queria, você deveria ter entregado a vida para Jesus. Aí, eu não ia por causa dele. Aí, beleza, vai os dois. Porque é uma escolha, irmão. E, na verdade, eu posso dar um monte de desculpa. É igual a pessoa, eu vi uma entrevista uma vez, eu roubei porque eu sou pobre. Então lascou, porque a maioria do brasileiro é pobre. Vai roubar por causa disso? Não, é escolha. No fundo, eu posso ser influenciado. Eu posso estar num ciclo que não deveria. Eu posso estar num lugar errado. Mas, no fundo, quem escolhe sou eu, irmão. Vou falar para você, eu cresci em uma área de barra pesada. Eu cresci, a gente andava em 30 caras. 30 caras, irmão. Pensando nos caras brutos. O mais tranquilo era eu andava com um facão na cintura. Lá no Nordeste. Esses caras bebiam pinga, daquela pinga pura, fumavam maconha e cheiravam cocaína. E eu andava no meio desses caras. Mas eu nunca botei uma coisa dessa na minha boca. Eles não tentaram me influenciar? Tentaram. Tentaram me influenciar. Ofereciam. Dá um tiro aí. Dá um... para você ficar suavizão aí, Judácio. Vai. Só que eu disse não. E a escolha foi de quem? Minha. Eu estava no meio. Irmão, você está no meio, mas a escolha é sua. No final de tudo, eu é que escolho. Porque no final, lá no Jardim do Éden, a serpente incentivou ou não incentivou? Mas quem escolheu comer mesmo do fruto? Foi Eva. Porque se Eva bate o pé e diz assim, eu não vou comer, e aí, o que é que ia acontecer? Nada. Não ia acontecer nada. Mas ela escolheu obedecer à voz do maligno. Quem escolheu foi ela. Se Adão diz assim, ei, mulher, tu comeu? Tu é maluca, tu vai se ferrar sozinha, eu estou fora. Ele foi e deixou-se influenciar e comeu do fruto, irmãos. E ainda botou a culpa nos outros, né? Porque Eva colocou a culpa na serpente e Adão colocou a culpa em Eva. Não, Eva colocou a culpa na serpente e Adão colocou a culpa em Eva e em Deus, para piorar o negócio. Mas quem escolheu comer? Foi Adão. Então, você pode ser influenciado, você pode estar no meio que está, mas no fundo, é você que faz a escolha. Amém? E esse livro vai ser aberto. E o Senhor vai dizer assim, para aqueles que estão na esquerda, você escolheu isso aqui, você escolheu isso aqui, foi você que escolheu isso aqui. E não adianta falar nada. Quinto livro, acho que eu vou pular esse livro. Pula ou não pula? Não vou pular não. Mateus capítulo 12, versículo 37. Você acha que está estreito? Vai estreitar mais. Só que vai estreitar para os que estão na esquerda. Então, fica na direita que vai dar tudo certo, irmão. Mateus capítulo 12, vamos lá? Mateus capítulo 12. Aleluias. Versículo 37. Quinto livro. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Qual é o livro que vai se abrir? Das palavras. Então, olha para alguém e vai assim, cuidado, hein, vaso, com as palavras que saem da sua boca.
Então, as palavras que saem da boca daqueles que estão na esquerda, principalmente, que essa palavra aqui é para os livros das obras, é para o pessoal da esquerda. O Senhor vai dizer assim, olha as palavras que você falava, é isso. E o Senhor vai mostrando e falando, e mostrando, e não vai ter para onde correr. Amém? Sexto livro, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. É a lei do Senhor, irmão. É aqueles que negaram a palavra, o evangelho. Pessoas que vão dizer assim, eu não quero saber. Não tem pessoas que você vai tentar evangelizar e a pessoa diz, eu não quero saber disso. Eu estou fora, não quero saber de Jesus, não quero saber de igreja, não quero saber de salvação, não quero saber não quero saber. Então ele já está, ele já está escolhendo o não, ele já liberou a palavra, ele está caindo nos 3 livros aí, irmão, ferrou. Ele está negando a Jesus e a palavra. Então vai falar o que para uma pessoa dessa? Você ferrou, irmão, está ferrado, já era. Para de reclamar. Porque foi uma questão de escolha. Vamos lá, qual é o primeiro livro? Consciência. Qual é o segundo livro? Os atos que você pratica no seu corpo. Qual é o terceiro livro? Os pecados gerais. Quarto, as suas escolhas. Quinto, as palavras que você libera. Sexto, se você nega o evangelho, a palavra do Senhor. E isso vai estar lá. Mas digamos que tem uma pessoa lá, uma pessoa bem bondosa, uma pessoa que é tremenda, irmão, uma pessoa fantástica. Jesus vai dizer assim, nossa, que tremendo, hein? Eu estou olhando aqui os livros das suas obras, você era uma pessoa honesta, correta, não enganou ninguém, não fez mal para ninguém. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha, que obras maravilhosas você tem. Mas espera aí que eu vou abrir o livro. Eu vou abrir o meu livro. E o segredo é estar no livro do Senhor. Olha para alguém e diga assim, o segredo é estar no livro do Senhor. Porque o Senhor vai ter o livro dele, irmão. E esse é o que é importante. Esse é o que importa. Apocalipse 3, verso 5. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3, no versículo 5, dá uma dica aqui importantíssima. Apocalipse, capítulo 3, vamos ler o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí eu pergunto para você, qual é o livro? O livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ela pode perder a salvação? O nome dela pode ser riscado do livro da vida? Pastor, mas é possível ser? Mas não está escrito lá o nome dela no livro da vida do Senhor? Pode ser riscado, pastor? Eu quero responder você aí, que é crer que uma vez salvo, salvo sempre. Porque tem lugar que diz que uma vez salvo, salvo sempre. Não importa o que você fez, você já está salvo. Mas vamos ver se isso realmente é verdade. Salmo 169. Salmo 69. Vamos aqui para o detalhe da Bíblia. Vamos ver se é possível riscar o nome do livro da vida do Cordeiro, perder a salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz. Que o que importa é o que a Bíblia diz, não é verdade? Então vamos lá. Salmo 69.
Vamos ler o versículo 27. Acrescenta a iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Versículo 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Então a pessoa pode ter o nome riscado? Sim. Qual é o motivo? Iniquidade, mas em cima de iniquidade. O que é iniquidade? Eu sei que está errado, mas vou continuar fazendo. Eu sei que está errado. Aí o Senhor vai dando corda para ir se arrependendo. Aí vai dando corda e a pessoa vai iniquidade. Aí quando o Senhor puxar a corda, já era, irmão. Entende? Já um abraço. Então o nome pode ser riscado? Pode. Pode a pessoa perder a salvação? Sim. Por isso que Jesus disse o quê? Quem perseverar até o fim. E Apocalipse 3:5 diz o quê? Ao que vencer, herdará todas as coisas. E de maneira nenhuma, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Então nós vemos isso. Já estão separados? Então aqueles que estão na esquerda, só vai estar fazendo uma coisa, irmão, chorando. Porque não vai poder fazer mais nada. Mais nada, pastor. Mas Jesus vai? Ah, vai. Mateus capítulo 25. Vamos ver o que Jesus vai fazer? Mateus 25, 41. Vamos lá? Mateus 25, 41. Então dirá aos que tiverem aonde? Que lado? À sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos. Viu que já está determinado? Malditos. Quem está da direita, Jesus vai dizer o quê? Benditos do meu Pai. Quem está na esquerda, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno. E ainda tem crente que não acredita nisso, mas é um fanfarrão. Preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, o lago de fogo e enxofre, que é o inferno definitivo, não foi preparado para os homens. Foi preparado para Satanás e para os seus anjos. Aí tem uns hipócritas que dizem assim, não, mas se Deus fosse um Deus tão bom assim, Deus não ia mandar a pessoa para o inferno. Mas é lógico, Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe. Ah, pastor, mas eu não escolhi ir para o inferno. Não. Eu não escolhi, pastor. Escolhi eu? Como eu escolhi, pastor? Como é que eu vou escolher para o inferno? Quando você escolhe não ir para o céu, irmão. Quando você escolhe não querer saber de Jesus. Quando você escolhe não entregar a sua vida para Jesus. Quando você escolhe não obedecer a palavra do Senhor. Automaticamente você escolheu o inferno, irmão. Então não é Deus que vai mandar você. É você que escolheu ir para lá. E é uma questão de escolha. Quem escolheu Jesus aqui? Então fica firme que tu vai para a glória, irmão. Mas que o inferno não foi preparado para os homens, não. Os homens vai de gaiato, aproveitar a promoção. Essa promoção eu estou fora, hein? Essa promoção aí eu estou fora. Porque a vizinhança não vai ser boa. Olha para alguém e diz assim, ó, lá no inferno, a vizinhança não vai ser boa não, irmão. Imagine ser vizinha do Satanás, do anticristo, do falso profeta e de todos os demônios do inferno e a galera ainda. Então, ó, olha para alguém assim, não vai não, que a vizinhança não vai ser boa. A vizinhança não vai ser boa. Amém. Volta lá para Apocalipse capítulo 20. Vamos reler o versículo 12 em diante. Já estou terminando. Apocalipse 20, versículo 12, onde nós começamos a ler a leitura no 11, vamos ler o 12 agora. Apocalipse capítulo 20. Achei, por favor. Apocalipse. Versículo 12. Então vamos recapitular aqui.
e vi os mortos, grandes e pequenos. Então é todo mundo, amém? Que estavam diante do trono. Por que tem que estar diante do trono? Porque tem que se prostrar reconhecendo o Senhor Jesus. E abriram-se os livros. Que livros são esses? O livro das obras. Amém? O livro das obras. E abriu-se outro livro. Aí a Bíblia responde, que é o da vida. Então, irmãos, vai abrir o livro das obras e Jesus vai dizer assim, olha, que obras maravilhosas, mas deixa eu ver aqui no meu livro. Aqui que estava aqui, mas foi riscado, viu? Foi apagado. Então não vale. Porque lembra que pode ser apagado? Ele vai dizer assim, até que estava aqui, mas agora não está mais. Perdeu. Já era. E o que é que acontece, pastor? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a condição? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, qual é o segredo? O nome tem que estar no livro, na lista VIP de Jesus. Então, diz para alguém assim, teu nome tem que estar na lista VIP, irmão. A VIP de Jesus. Tem que estar lá, filho. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Por exemplo, uma conterrânea minha. Não sei se você já ouviu falar da irmã Dulce. Talvez os mais... Irmã Dulce, uma mulher incrível, fantástica. As obras daquela mulher é fantástica, cara. Mas se ela não entregou a vida para Jesus, sabe o que adiantou? Nada. Ela tem que ter entregado a vida para Jesus. E eu creio e eu espero que sim, né? Mas eu quero dizer para você, não importa, pode ser a melhor pessoa da face da terra, se ela não entregar a vida para Jesus, se o nome dela não for escrito no livro da vida, quando ela partir dessa terra, não vai adiantar nada. Vai ficar do lado esquerdo. E o lado esquerdo tem um destino que é o andar de baixo. Amém? Amém! Pastor, fiquei em choque agora, irmã. Fica refletindo aí. Nós temos que estar atentos. Ao mesmo tempo que vai estar tendo isso lá, essa terra, ela vai ser destruída. Fala para alguém assim, essa terra aqui vai ser destruída, irmão. Pastor, vai ser destruída? Vai. Vamos lá para a gente ir terminando? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pastor, mas Deus não quer essa terra? Deus não quer a terra que bebeu o sangue do seu filho, irmão. Deus não vai querer, não. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Então Deus vai destruir essa terra, porque Ele não quer essa terra, e Ele vai construir uma nova. Mas o que Deus vai construir é um negócio que a nossa mente é um pouco limitada. Não vai ser mais separado assim, vai ser tudo junto. Digamos, vai ser tudo no mesmo andar. Vamos colocar assim para que você... Porque hoje está separado, sim ou não? Estamos aqui e Deus está lá. Por que está assim? Era assim que Deus queria?
Não, Deus queria todo mundo junto e misturado. Mas o nosso pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, nesse tempo, não existirá mais o pecado. Então, Deus vai fazer tudo numa coisa só, irmão. Vai ser forte demais. Vamos ver como vai ser lindo? Apocalipse capítulo 21. Vamos ver aqui o trabalho. Apocalipse 21. Olha que lindo no versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus, ó que lindo, limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe essas dores, essas enfermidades, esse sofrimento que a gente passa aqui na terra, quando chegar lá, não vai existir mais. Então, vale a pena aguentar o tranco aí, irmão. Não desiste não, porque a tua vitória está perto. Fica firme no Senhor. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, olha a condição, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 22, para a gente ganhar tempo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol, nem de lua, para que nela resplandeça, para que a glória de Deus a tenha iluminado. E o Cordeiro é a lâmpada. E as nações a darão a sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só, ó a condição, só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então essa bênção é só para quem? Para os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, mais ninguém.